vamos agora detalhar alguns trabalhos especiais, tá, de algumas forças que são mais corriqueiras em prova e chamar atenção a alguns momentos. Olha só, se eu quisesse saber o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso. A força-peso, ela é orientada para o centro da Terra. Numa linguagem mais popular, ela é uma força vertical. Peso, meus amigos, massa vezes gravidade. Nós estamos falando de um bloco, ok? E esse bloco não tem massa variável. E a gravidade para pequenos deslocamentos verticais, ela é considerada constante. Então eu te pergunto, como é que seria o trabalho da força-peso? Se o deslocamento tem que ser paralelo a essa força, para nós falarmos do trabalho da força-peso, vou trocá-lo aqui de canto para ficar mais tranquilo e vou colocar aqui peso igual a mg. Tá? Para que o trabalho da força-peso fique mais claro para a gente, o que é que a gente precisaria ver? Ora, o trabalho da força-peso, na descida, positivo, afinal de contas está a favor do movimento. A força-peso vezes o deslocamento. Vasco, essa é a equação da energia potencial gravitacional. Há uma relação intrínseca entre trabalho e energia. A energia, numa linguagem mais acessível a você, é o combustível para realizar esse trabalho, ok? E o trabalho da força-peso, quando um corpo está subindo. Ora, está no sentido oposto. Tranquilo? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma dúvida muito comum na cabeça dos alunos antes de nós irmos para o trabalho da próxima força. Dá uma olhadinha aqui para esse plano inclinado. Olha esse bloco que vai descer devido à ação da força-peso. Vamos imaginar que isso aqui é um plano liso, ok? E esse corpo vai daqui para cá andar esses 10 metros, tá joia? Essa distância aqui é de 8 metros na base e a descida de 6 metros. É super comum a gente ficar com essa dúvida. Então, vamos logo clarear. Vasco, o trabalho da força-peso vai ser calculado pela força-peso ou pela componente da força-peso P-seno? Vamos olhar. O trabalho da força-peso seria o peso, mg, vezes o deslocamento paralelo a essa força. Quem saiu daqui e chegou aqui, o deslocamento paralelo a essa força que ele teve foi os 6 metros. Tudo bem? Mas, e se você não quisesse olhar o peso sem estar decomposto? Você quisesse olhar o peso decomposto? Você tem a componente P-seno e P-cosseno. Quer revisar? Dá um pulinho lá na aula que fala de plano inclinado. Lá vai ser muito interessante essa revisão para você. Quem seria o trabalho da componente P seno θ? Seria peso, mg, seno de θ, vezes o deslocamento paralelo ao P seno de θ, que é o 10 metros, ó. Por que deixar você ficar angustiado com isso se a gente pode logo clarear? Cara, quem é o seno de θ? Não é 6 sobre 10, cateto oposto sobre hipotenusa? Vezes esse 10, olha só. Se a gente for calcular o trabalho da componente P seno θ, nós vamos achar rigorosamente o mesmo valor. Então, por que ter esse trabalho de decompor o peso se basta utilizar o deslocamento paralelo à força? Fomos claros? Espero que você lembre que você pode passar esse vídeo quantas vezes você quiser, tá? Volta, dá uma pausa, olha, printa a tela, faz o que você quiser. Tranquilo? Vamos para o próximo trabalho da força de atrito. Ora, se eu estiver falando de uma situação bem tranquila, trabalho da força de atrito.
olha só. Se eu estiver falando da força de atrito cinético, né? Você tem um bloco que está sendo solicitado por uma força F, ou então eu joguei numa superfície rugosa e ele vai parar, mas essa tua força de atrito, ela está no sentido contrário ao deslocamento do corpo. Então, poderia dizer de forma genérica que o trabalho da força de atrito seria menos força de atrito vezes o deslocamento. Porém, para isso eu precisaria ter o coeficiente de atrito, a normal e o deslocamento, né? Para jogar lá. Na maioria das questões não vem. Por quê? Porque eles querem que você resolva essa questão pelo teorema do trabalho e energia, ou então por um sistema dissipativo, analisando energia mecânica. Para isso, a gente espera mais uma outra oportunidadezinha de um videozinho mais à frente para você revisar. Por enquanto, o trabalho da força de atrito seria pela definição. Se eu estiver falando de um cabo que está puxando um corpo, então nós vamos ter uma tração nesse cabo, beleza? E quem seria o trabalho da tração? Ora, o trabalho da tração seria o valor da tração vezes o deslocamento, se ela estiver a favor do movimento, né? Se tiverem duas trações, um trabalho positivo, o outro trabalho negativo. Trabalho da força normal. Trabalho da força normal. Apenas eu queria que você pensasse numa coisa, ó. Nós vamos falar de planos que não se movimentam. Não vai ser elevador, para a gente não ir além demais da onde você pode chegar. Tranquilo? Vamos até o ensino médio, cara. É uma eterna busca por algo além da onde você está. Vamos com calma. Eu tenho essa força F, eu tenho essa normal reação a essa compressão no piso, eu tenho esse peso que é a ação do que a Terra está fazendo no corpo, a reação está no centro da Terra, e eu vou colocar uma força de atrito. Ok? E aí, eu queria saber o seguinte, se eu tiver esse deslocamento aqui, ó, se eu tiver esse deslocamento aqui, o que é que eu posso afirmar sem medo? Eu posso afirmar sem medo que o trabalho da força F seria F vezes D. Eu posso afirmar sem medo que o trabalho da força de atrito seria menos força de atrito vezes D. Agora, a normal e o peso, elas estão o quê? Perpendiculares ao plano do movimento, elas não têm nenhuma relação com esse deslocamento. Então, o trabalho da normal aí seria zero e o trabalho do peso nessa questão seria zero. E se eu colocasse, por exemplo, uma parede e encostado nessa parede nós temos um bloco e nós temos uma força F comprimindo esse bloco contra a parede que vai gerar uma normal, bloco na parede normal ação, parede no bloco normal reação. Força-peso, um atrito cinético aqui, pois esse corpo vai descer uma certa altura H. Se eu quisesse detalhar isso, o que é que eu escreveria? O trabalho da força-peso vai ser força-peso vezes o deslocamento. Trabalho positivo, a favor do movimento. O trabalho da força de atrito menos força de atrito vezes o deslocamento, que é a altura. Porém, nessa situação, o trabalho da normal e o trabalho da força F seriam nulos. Por quê? Porque a gente acabou de falar de duas forças que são perpendiculares ao plano do movimento. Bom, nesse primeiro momento a gente detalhou o trabalho do peso, o trabalho do atrito, da tração normal, apenas forças que são o quê? De módulos constantes. Que tal a gente perguntar o que é que aconteceria se a gente tivesse uma força variável? Não vimos que era para ir para o gráfico? Então eu te pergunto, trabalho da força elástica. Lembrem-se que a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação que você está querendo provocar naquela mola. Nós temos aqui uma constante, e isso aqui é diretamente proporcional. E se ela é uma força variável, como é que eu vou calcular o trabalho da força elástica?
o trabalho da força elástica, eu precisaria ir no gráfico. Força elástica contra deformação, que são grandezas diretamente proporcionais. Olha só. E eu vinha bem aqui. Para essa deformação X, eu vou ter uma força Kx. Quem seria o nosso trabalho? O trabalho da força elástica seria essa áreazinha aqui desse gráfico. E, meus amigos, aí nós temos um triângulo de base X, altura Kx, e a área não seria base vezes altura sobre 2? Por isso que o trabalho da força elástica é Kx2 sobre 2. Porém, vale a pena ressaltar que o trabalho da força elástica pode ser positivo e pode ser negativo. E para facilitar a sua visualização, vamos a um último raciocíniozinho aqui, através dessa figura, que a gente vai desenhar rapidamente, para ficar esse bate-papo tranquilo e muito claro. Quando é que o trabalho da força elástica seria positivo? Quando é que o trabalho da força elástica seria negativo? Olha só, imaginemos uma mola com distensão 0. O seu tamanho não foi variado. Imaginemos essa mola que foi levada para essa posição mais amplitude, ou quando ela for levada para essa posição aqui, menos amplitude. Menos amplitude, ok? Menos amplitude. Eu queria saber de você, em qual dessas situações a mola está fazendo esse trabalho? Ela está fazendo o que ela quer. Será que é quando nós deslocamos a mola para essa posição ou para essa posição? Não. A mola estando na sua distensão 0 para ela ir para cá, alguém tem que fazer trabalho sobre ela. Por isso que nós dizemos que o trabalho é negativo. Para ela ir para lá também, eu que tenho que deslocar. Por isso que o trabalho é negativo. O trabalho da mola é positivo quando ela está restituindo o seu tamanho. Então, quando ela vai das amplitudes para o meio, a mola realiza o trabalho. Quando ela está indo do meio para as amplitudes, nós que realizamos trabalho sobre ela. Portanto, trabalho positivo e trabalho negativo. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade com um dos teoremas mais importantes da mecânica, o teorema do trabalho e energia. Te aguardo lá.